A gente fala sobre um assunto importante agora que sempre gera dúvidas e que envolve muitos brasileiros, que é a portabilidade do financiamento imobiliário. Muita gente que adquiriu imóvel tem agora, com as quedas, sucessivos cortes da taxa de juros, que é a taxa Selic, se perguntado se é uma boa ideia ou não, como fazer a portabilidade do financiamento imobiliário. E para a gente falar sobre isso, justamente temos uma convidada aqui, a advogada Daniele Acamini. Doutora Daniele é especialista nisso e conversa com a gente a partir de agora, já está em contato. Como vai, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Doutora, quais as orientações que a gente pode deixar para o nosso ouvinte? Qualquer pessoa que esteja no momento em um financiamento imobiliário pode fazer a portabilidade ou não? Quais são as regras? Não são todas as pessoas. A primeira coisa que a gente precisa ver é qual tipo de contrato que ela tem. Os contratos de SFH, eles permitem a portabilidade. Já os contratos do Minha Casa Minha Vida e do Procotista, esses não são passíveis de portabilidade. Outra coisa importante também, a gente saber qual é o saldo devedor desse financiamento. Saldo inferior a 100 mil, as instituições também não estão aceitando a portabilidade. Então, antes de mais nada, é importante dar uma olhada na linha de crédito do financiamento e olhar também o saldo devedor. E qual é o cálculo, então, que deve ser feito para se saber se é vantajosa ou não, nesse momento, a portabilidade, doutora? Bom, o cliente tem que pegar o saldo que ele deve, o número de parcelas ainda a pagar, ver quanto ele está pagando de prestação hoje e fazer uma nova simulação para o banco que ele pretende migrar. Mas o que a gente percebe é que os contratos assinados em 2015, 2016, 2017, até os contratos assinados mais no começo do ano, eles são passíveis de portabilidade e vale muito a pena, porque o saldo devedor pago até agora foi pequeno e a taxa de juros ela reduziu muito. A gente trabalhava em 2015, 2016 com uma taxa de 2 dígitos, né, acima de 10%. E hoje a gente tem bancos oferecendo taxas de 6,99%. Então, no caso dos contratos mais antigos, talvez, para a gente deixar de uma maneira geral aqui, né, doutora? Então, talvez no caso dos contratos mais antigos não compense, mas nesses mais recentes dessa faixa aí que a senhora mencionou, 2015, por aí talvez valha a pena, né? Sim, os mais antigos, o que é importante o cliente ver? Qual é a taxa de juros que ele está pagando? Se ele estiver pagando uma taxa acima de 7,5%, é o caso dele pensar e fazer o cálculo para ver, porque se ele sair de uma taxa de 7,5% para uma taxa de 6,99%, ele já vai ter uma economia grande. A gente fez alguns cálculos no financiamento recente que a gente fez de 500 mil, a economia no final do contrato seria de 110 mil reais. E é de graça a portabilidade, doutora? Não, a portabilidade não é de graça, né? Quando você leva o seu contrato de um banco para o outro, esse banco que está recebendo crédito, ele vai fazer uma avaliação e uma nova análise da documentação, bem como do imóvel, para ver se ele constitui uma boa garantia. E para fazer isso, o banco cobra. Vai depender muito de agente financeiro para agente financeiro, mas isso fica em torno de R$ 3.100 a R$ 3.420. E outro custo que ele vai ter é para fazer uma nova verbação dessa mudança de garantia no cartório. Isso vai depender do valor do imóvel. Nesse caso específico que a gente falou que a garantia, o débito era de 500 mil, o custo fica em torno de R$ 900. E o banco pode fazer quais exigências no momento da portabilidade? Digo, das duas partes, né? Tanto do banco onde a gente tem o financiamento no momento, ele pode fazer alguma exigência para liberar a portabilidade, e o banco para onde a gente pretende transferir essa dívida, ele também pode fazer exigências? Quais seriam essas condições, doutora? Bom, o banco que você já tem o financiamento, ele não pode te fazer exigências para você tirar ou manter o contrato lá. O que ele pode é, quando vê que você está querendo mudar de banco, te oferecer uma condição melhor para você manter o crédito lá. Agora, o banco que você quer migrar, ele vai te pedir uma documentação para verificar se você realmente ainda tem capacidade de estar fazendo o pagamento daquela dívida. Então, vai te pedir documentos de renda, vai avaliar Serasa, SPC, vai ver se você é um bom pagador para ele trazer o crédito. O que é muito importante é que as prestações estejam sendo pagas em dia. Esse é um critério que acaba desabonando muito o cliente. Se o banco verifica que ele não faz o pagamento em dia, que ele atrasa geralmente, pode entender que aquele cliente não é um bom cliente para você comprar aquele crédito. E é um processo lento, demorado, burocrático ou não? É simples? O que é que dá para dizer, doutora?
ele é um processo um pouco mais lento do que um processo de financiamento normal, porque o que acontece, além de toda análise que é feita num processo normal, existe aí a questão do banco solicitar o saldo devedor atualizado antes da emissão do contrato. Porque o que é importante lembrar? Que quando você vai fazer, quando você migra o contrato de um banco para o outro, você tem que levar no mesmo saldo e no mesmo número de parcelas. Então ele vai pedir qual é o saldo devedor antes de fazer o contrato. E o banco original, ele vai ter aí um prazo para fornecer esse saldo e também para tentar manter o cliente dentro do banco. Ele vai ter um prazo aí para convencer o cliente, dar a ele uma melhor condição para que ele permaneça cliente do banco. E pela experiência da senhora, esse movimento tem crescido mesmo nos últimos meses, doutora? Até alavancado por essa taxa de juros mais baixa, isso tem sido um fator que impulsionou mesmo a portabilidade ou não? Sim, cresceu bastante. A gente tinha um número muito pequeno de portabilidade, esse número vem aumentando mês a mês, e a tendência é que cresça cada vez mais, porque não tem sentido você pagar uma taxa de juros de 10,47 se você pode estar levando isso para um outro banco com uma taxa de 6,99. Não tem sentido você pagar, às vezes, R$1.000 a mais de prestação só para não ter o trabalho de fazer esse processo. Pois é, e nessa semana, inclusive, a Caixa Econômica anunciou algumas novas regras aí, né, em relação a crédito imobiliário, doutora. Quais foram as principais novidades aí? Bom, a principal novidade foi poder incluir no financiamento do cliente tarifas da prefeitura e do cartório, coisas que os outros bancos já faziam, mas a Caixa ainda não. É importante a Caixa fazer esse movimento porque ela detém o maior número de contratos, ela é o maior player do mercado. Então é importante que ela ofereça também esse serviço. Mas o que vale lembrar? Que não é um valor a mais que ele está disponibilizando. Para pegar esse dinheiro que chega de 4% a 5%, dependendo da linha de crédito, vai ter que estar enquadrado lá no máximo que o banco financia, né, ou seja, até 80%, e não pode comprometer mais do que 30% da renda do cliente. Isso é importante, mas apesar de ser um avanço significativo, eu acho que ficou faltando ainda a questão de reduzir a taxa de juros, como a gente viu anunciado em outros agentes aí nessas últimas semanas. Muito bem, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, então, com a doutora Daniele Acamini, tem alguma última recomendação que a senhora deseja passar aqui para os nossos ouvintes, espectadores? Doutora, ficou faltando alguma orientação? Para os clientes que estão buscando comprar um imóvel financiado, é o momento dele procurar bastante e fazer bastante conta, porque às vezes ele se leva só pela taxa e nem sempre a melhor taxa é a melhor opção. Ele tem que ver o custo total, né, o CET lá do contrato, para ver qual banco realmente é melhor. Com relação aos clientes antigos, dá uma olhada lá no contrato de financiamento, verifica a taxa de juros que ele está pagando e dá uma olhada nos outros agentes, quanto eles estão cobrando hoje, para ver se não vale a pena fazer esse movimento de migrar de um banco para o outro. Muito bem, nós ouvimos aqui então a doutora Daniele Acamini, advogada, falando sobre a questão da portabilidade do financiamento imobiliário, uma questão importante. Tenho certeza que a doutora Daniele esclareceu as dúvidas de muita gente, muitos ouvintes, espectadores certamente viram aí as respostas sendo esclarecidas pela doutora. Muito legal a conversa. Obrigado, viu, doutora? Bom final de semana por aí. Um abraço. Obrigada.